Bem que hoje eu vim de preto, né? Porque se eu tivesse vindo de verde, iam dizer assim, poxa, de maduro, de tão verde ficou maduro, já até caiu. Mas Deus é poderoso, né? O inimigo tenta, ele pode até me jogar no chão, mas eu levanto, né? Agora ele foi esmagado, pisado, e ele não se levanta nunca mais, porque o lugar dele é as profundezas do inferno. E quando Jesus voltar para levar a sua igreja, ele será jogado no lago de fogo e enxofre, e ele será lançado junto com os seus anjos e ficará lá para sempre. E nós, seremos elevados aos céus, junto com Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 12. A partir do verso 12. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Amém, igreja? Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que foi lida neste momento. Senhor, quero te pedir em nome de teu Filho Jesus, que eu seja, Senhor, somente um instrumento em tuas mãos. Amém. Deus, que tu venha falar, Senhor, através dos meus lábios. Prepara, Deus, o coração da tua igreja para receber a mensagem que tu preparaste, ó Deus, para o dia de hoje. Senhor, fala, Deus, aos nossos corações, para que saiamos daqui, Senhor, nesta noite, totalmente edificados, ó Deus. Repreende, Senhor, toda ação de Satanás, para impedir que o propósito no dia de hoje, da tua palavra, Senhor, chegar aos nossos corações. Senhor, repreende toda ação dele e abra, Deus, os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A palavra de hoje, Deus colocou no meu coração para colocar um tema. Estou tremendo, mas é por causa do susto. Ainda não desceu direito, sabe? Ainda está... Presença transformadora. Presença transformadora de Deus na nossa vida. E eu acrescentaria algo mais dentro desse tema. A maior necessidade do homem. Qual é a nossa maior necessidade? O que mais nós precisamos? Da presença de Deus na nossa vida. E eu queria começar perguntando: quem algum dia já disse sim para Deus? Todos aqui já disseram sim para Deus? Todos aqui já disseram sim, Deus, eu quero a tua presença na minha vida?
Então eu queria convidar vocês para repetir isso hoje comigo. Se você nunca disse, pode dizer. Repita comigo também. Jesus abençoe. Deus, eu digo sim para a tua presença na minha vida. Vamos falar com mais fervor? Não repita para mim. Fale isso para o Senhor nessa noite. Deus, eu digo sim para a tua presença na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Salmos, no capítulo 37, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. E todo aquele que diz sim para Deus, ele entrega. Não tem como você dizer sim para Deus e você não entregar a sua vida para Ele. O próprio Salmo diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar e confiar são duas coisas diferentes. Eu costumo, para a gente entender melhor o que significa isso, trazer uma comparação. Algumas pessoas até já conhecem essa minha comparação, porque eu gosto muito dela. Vamos pensar num banco. Pensou no banco? Vamos pensar no que você tem de valor, o teu dinheiro. Tá certo? Você tem um banco, você tem o seu dinheiro. Você conhece o banco, sabe que é uma instituição financeira honesta. Você sabe que ela não vai passar, não é aquelas pirâmides que vai passar perto de você. Então você confia que ela é uma instituição financeira correta. E você tem o teu dinheiro. Você não confia que ela é correta? E você tem aquilo que você, o teu dinheiro, que é aquilo que você tem de valor. Mas se você não entregar o seu dinheiro para o banco, a tua confiança no banco serve para alguma coisa? Não serve. É necessário que você pegue o seu dinheiro e entregue para o banco. E aí, quando você entrega o seu dinheiro para o banco, ele tem um monte de aplicação. E ele pega o seu dinheiro e aplica, e no devido tempo você vai colher os rendimentos, o lucro daquela entrega que você deu do teu valor, o teu dinheiro para o banco. Assim é a nossa vida com Deus. Você precisa entregar a sua vida. Primeiro, você entrega a sua vida para Deus. Você precisa entregar a tua vida para o Senhor. Depois você confia nele. Se você deixar, se você permitir, Deus, se você permitir, então Deus, ele vai, aleluias, no devido tempo, devolver para você muito mais do que aquilo que você entregou para ele. Se você deixar Deus cuidar de você, se você deixar Deus trabalhar na tua vida, no devido tempo, Deus ele vai devolver para você muito mais do que aquilo que você entregou para ele. Mas é necessário ter entrega. Você precisa entregar para o Senhor. Aí eu te pergunto, no banco, quando você faz uma aplicação, tem um tempo determinado para começar a ter o rendimento. Você não coloca o teu dinheiro hoje e retira amanhã já com rendimento. Retira? É assim que funciona? Não. É em um mês? É em um ano? A maioria das vezes, para você ter um bom rendimento, leva mais ou menos 5 anos. Não é isso? Há um tempo determinado.
Deus na nossa vida. Há um tempo determinado, mas quando as coisas é com Deus, a gente quer fazer hoje e já quer retorno amanhã. Não espera o tempo determinado para Deus trabalhar na nossa vida. Se você colocar o seu dinheiro no banco e retirar antes do tempo, na maioria das vezes você perde. Entende? Nós precisamos confiar no Senhor, esperar nele. Quando a gente faz isso, a gente recebe a recompensa, recebe infinitamente mais do que aquilo que a gente entregou nas mãos do Senhor. Precisamos entregar e precisamos confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E nesse momento, voltando para o texto, nesse momento, Davi, ele estava indo pegar a arca. Aleluias. Ele estava indo buscar a arca. E naquele dia temeu Davi o Senhor, dizendo: como trarei a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém o fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom, em tudo quanto tinha. E Davi, ele estava indo buscar a arca que estava na casa de Abinadab. Ele estava indo buscar a arca que se encontrava na casa de Abinadab. Mas antes de chegar à casa de Abinadab, a arca tinha passado por toda uma trajetória. E durante essa trajetória tinha acontecido muita coisa no meio do caminho. Antes ela estava em Siló. E aí os filhos de Eli, que era o profeta da época, estavam cometendo muitos erros, muito pecado. Eles estavam fazendo tudo de errado. E aí o que aconteceu? O próprio Eli sabia disso e não fez nada. Não fez nada. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Que nós não podemos compactuar com o pecado. Nós precisamos, quando nós sabemos que alguém está no erro, que alguém está no pecado, alguém sobretudo que é da nossa família, nós não podemos aceitar o pecado dentro da nossa casa. E Eli não fez isso. E quando a gente é conivente, compactua com o pecado, a gente sofre as consequências. E não só nós, mas aqueles que estão à nossa volta também. E aí, aleluias, Ofni e Finéias viviam em pecado. E o povo, quando está em pecado, fica sem direção. Não busca a direção do Senhor. E o povo foi à batalha, sem pedir direção. Quando chegou a batalha contra os filisteus, eles perderam. E decidiram voltar para Siló, achando que Deus iria protegê-los. E foi lá, decidiram que queriam levar a arca para a batalha. Porque pensaram, se Deus for conosco, nós venceremos. Só que Deus não compactua com o pecado. E levaram a arca com eles e os filhos, Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. E quando chegaram lá, o que aconteceu? Foram derrotados, porque agiram sem a direção do Senhor. E todas as vezes que a gente faz as coisas sem a direção de Deus, tende a dar errado. E eles perderam a batalha. E os filhos de Eli morreram nessa batalha. E não apenas isso, mas também a arca da aliança, que era a representação de Deus, foi levada. Foi levada. E aí os filisteus pegaram
que aconteceu? Pegaram uma coisa que era santa, porque a arca representava Deus, a presença de Deus, e colocaram no templo de Dagon. Levaram para uma cidade chamada Asdod e colocaram dentro do templo de Dagon, que era um dos deuses que eles adoravam. Que eles eram idólatras, adoravam vários deuses. E colocaram lá. E aí, na primeira madrugada, foi um lá dos filhos de Asdod e viu que a estátua de Dagon estava com o rosto em terra, caído no chão. E eles foram, levantaram a estátua. Na madrugada seguinte, ali nesse momento, Deus já estava mostrando uma coisa para nós, amados. Deus não habita em templo sujo. Aquele não era o lugar do Senhor. Quando nós estamos em pecado, o Senhor não está habitando em nós. Deus não aceita isso. Nós precisamos estar em santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Nós somos um povo santo. Nós somos um povo escolhido. Nós precisamos dar testemunho no mundo aí fora de que nós somos povo de Deus, povo escolhido, povo santo. E Deus estava no meio daquele povo ímpio. E ali naquele lugar, Deus estava dizendo que Ele não podia habitar ali num lugar sujo, num lugar de idolatria. Mostrando para aquele povo que Ele era Deus. E aí, em tudo que Deus faz, Ele traz Ele fala conosco para os dias de hoje. E no dia seguinte vai outra pessoa lá e encontra a estátua de Dagon totalmente despedaçada. E diz que a palma das mãos e a cabeça de Dagon estava no limiar. O limiar quer dizer na entrada da porta. Tanto que até hoje eles não pisam no limiar. Eles têm que passar por cima. Porque na idolatria deles eles têm respeito pelos deuses dele. E nós, quantas das vezes, não respeitamos o nosso Deus. Não temos respeito pela presença do nosso Deus. Sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus mostrou que Ele era Deus. E Ele não ia permanecer ali, naquele lugar. O que já deixou a mente daqueles filisteus em conflito. Não podemos ficar com esse Deus aqui. Deus está destruindo o nosso Deus. Não podemos. Não bastasse isso, Deus começou a ferir o povo para mostrar a eles o poder. Para mostrar para eles que o pecado gera destruição e morte na vida das pessoas. Amados, o pecado gera morte. Gera morte na vida do ímpio, gera morte na nossa vida. Como podemos dizer sim para o Senhor e ter uma vida de pecado? Precisamos ter uma vida de santificação. Podemos dizer que não pecamos? Não, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode dizer isso. Todos nós somos pecadores. Se disser que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso. Nós pecamos, mas aquele que ama a Deus, aquele que recebe Deus na sua vida, peca, mas tem o Espírito Santo que o leva ao arrependimento. Não tem prazer no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que recebe Deus na sua vida, aquele que diz sim por Senhor, escolhe Deus. Tem um louvor que diz: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Não é isso? Eu escolho Cristo todo dia. Minhas atitudes dizem que eu escolho Cristo todo dia. Porque escolher Cristo, amados, não é de falar, é de fazer. Minhas atitudes dizem que eu escolho Cristo. Então Deus começou a ferir e
mostrar para aquele povo que o pecado traz destruição. Mas para aquele povo não gerou arrependimento. Eles eram idólatras. Então eles escolheram se livrar de Deus. Podiam ter se arrependido, não podiam? Mas escolheram se livrar. E decidiram que se juntou, foi 5 cidades que eles feriram. E juntou os príncipes daquela cidade. Aleluia. Para saber o que iam fazer. Quando chegou na 5ª cidade, falou assim: epa, volta daí. Tá trazendo morte para mim? Quero não. Leva essa arca, o Deus Todo-Poderoso para lá. Não quero aqui não. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar ele. Olha só, amados, como é que são as coisas. Às vezes, até o ímpio respeita mais Deus do que muitas das vezes a gente que diz que conhece a Deus. Eles tiveram reverência para pegar vacas que nunca tinham sido montadas, que amamentavam, sabe? Tudo carro novo, fez tudo porque entendiam a santidade de Deus. Se a gente entendesse como Deus era santo, a gente teria outra conduta diante do Senhor. Nós teríamos outro comportamento diante de Deus. Sabe, igreja? E eu não estou falando da nossa igreja aqui, não. Eu estou falando de muitos, do povo de Deus como um todo. Porque a igreja tem se corrompido. A igreja de Deus na terra. Estou falando a igreja de Deus no Brasil em paciência, não. Sabe? E aí eles decidem que tinham que pegar e fazer umas imagens, porque tinham que devolver para a expiação da culpa. Porque eles reconheciam que tinham sido culpados por ter pegado a arca da aliança que representava Deus na terra. Para a expiação da culpa, eles fizeram 5 imagens da enfermidade que eles tiveram, que eram aqueles tumores, e mais as imagens de ratos, que era uma praga que tinham lá, cheia de ouro, que nós, o povo de Deus, fazia sacrifícios. Eles eram aquelas coisas, né? Imagens e tudo mais. Cheio de ouro para poder expiar a culpa deles. Era como se fosse o sacrifício deles. Colocar na arca, colocar no carro, botar a arca, botar nas vacas e colocar. Então ainda falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver se realmente foi Deus. Ainda tiveram dúvida. Vamos ver se realmente foi Deus. Vamos colocar nas vacas, se as vacas for na direção de Bet-Semes, foi Deus. Se ela for em outra direção, foi obra do acaso. Olha, quem diz sim para Deus tem discernimento para saber aquilo que vem do Senhor para a tua vida e aquilo que não vem de Deus para a tua vida. Aquilo que vem e que é ruim para a tua vida, aquilo que vem e aquilo que é bom para a tua vida. Aquele que tem intimidade, aquele que busca o Senhor, ele tem discernimento. Aquele que diz sim para Deus, ele busca, ele entende, ele reconhece a voz do Senhor. Aleluias! Não tem dúvida quando ouve a voz de Deus. E as vacas foram e seguiram o trajeto dela. E diz a palavra de Deus que elas foram berrando e berrando e berrando. Quando chegou em Bet-Semes, é aqui mesmo. E entrou em Bet-Semes. E eles não tiveram dúvida de que Deus era o Deus Todo-Poderoso. E foi quem tinha causado toda aquela enfermidade na vida deles. Porque eles tinham cometido o erro de tomar a arca da aliança. Igreja, pecado traz destruição e morte, como aconteceu com aquele povo. Chegando em Bet-Semes, o povo de Israel ficou alegre, ficou feliz, porque tinha voltado para o povo de Israel a
presença do Senhor. Que maravilha! Chegou Deus de volta para o lugar onde ele devia estar. E eles fizeram inicialmente tudo certo. Receberam, pegaram aqueles ouros, sacrificaram as vacas, fizeram tudo certinho. Mas aí o que aconteceu? Eles cometeram um erro. Eles olharam dentro da arca. E aí arrumaram maldição para a vida deles. Porque a mesma enfermidade que teve com aquele povo também vieram sobre a vida deles. E mais de 50 mil homens também foram feridos. Mais de 50 mil homens. Sabe por quê, amados? Porque nem tudo nós podemos fazer. Nós temos que obedecer a Deus e fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Toda vez que você faz aquilo que Deus não te chamou para fazer, você comete um erro, você atrai maldição para a sua vida, e não somente para você, mas também para aqueles que estão à sua volta, porque os teus erros têm consequência para você e para os seus. Aleluias! Aleluias! Toda vez que nós fazemos alguma coisa que Deus não determinou para que façamos, a gente arca com as consequências. E nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aí depois disso, eles ficaram tristes, porque estavam sofrendo aquelas consequências todas, e chamaram Abinadab para pegar a Arca da Aliança. Abinadab, ele era levita. E aí onde eu quero entrar, no cerne da pregação. Ele era levita, ele levou para a casa dele. Como ele recebeu a presença de Deus? Né, Déia? Como é que ele recebeu? Diz a palavra de Deus que ele levou a Arca da Aliança e ele deixou a Arca da Aliança no outeiro. O outeiro fica fora da casa. E consagraram Eliezer. Ele tinha 3 filhos. Eliezer, Aiô e Uzá. Eram os 3 filhos dele. Mas ele pegou e deixou a arca do lado de fora da casa. Ele não tinha selo. E muitos de nós fazemos isso. Nós queremos Deus, mas nós queremos adequar Deus ao nosso estilo de vida. Sabe? Onde Deus está na nossa vida? Em que ambiente de nós está Deus? Ele ficou 20 anos com a arca na casa dele. O que aconteceu de diferente na vida dele? Nada. Nada aconteceu de diferente. Ele não recebeu nada. Ele não ganhou nada. Sabe por quê? Porque toda vez que você acha que Deus tem que estar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, você tem que sujeitar Deus à tua vontade, você
Louvado seja o nome do Senhor. E na vida de Abinadab foi assim. Ele deixou fora. Ele não deixou dentro. Eu quero falar desses 3 pessoas. Do Abinadab, de Davi e de Obed-edom. 3 homens, 3 comportamentos diferentes. 3 resultados diferentes. E na vida de Abinadab, nada mudou. Quando ele foi, a Bíblia diz que os filhos deles eram jovens. Então eu acredito que quando a Arca da Aliança foi para lá, os filhos ainda eram pequenos. Os filhos ainda eram pequenos. E aí o que acontece? Eu creio que eles se acostumaram, cresceram, vendo a arca ali. Então eles se acostumaram com a presença de Deus ali na casa deles. E sabe o que acontece quando a gente se acostuma demais? A gente perde a dedicação. A gente deixa de honrar. A gente sai do primeiro amor. Entende? Eles cresceram acostumados vendo ali, então não deu a devida importância que Deus deveria ter. A julgar pelo Pai, não ter colocado dentro, mas fora. Então nós, queridos, não devemos nos acostumar com a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida precisa ser novidade de vida todos os dias. Porque quando você se acostuma, você dá lugar ao relaxamento, você perde a dedicação. E a presença de Deus precisa ser novidade. Você precisa fazer para Deus tudo com amor. Você não pode se cansar. Se você vem na casa de Deus, venha com amor. O que você faz para Deus, faça com amor. É aquilo que a gente estudou sobre o serviço. Hoje, na escola bíblica, a doutrina do serviço. É atitude, é ação, é amor. A gente perde a dedicação. A gente começa a desonrar a Deus. Por quê? Porque servir a Deus, passa a ser um peso. Vir à igreja aos domingos passa a ser uma obrigação. Ai, hoje eu vou ter que dar aula. Poxa, que chato. Passa a ser um peso. Ai, eu sou líder da escola bíblica, estou tão cansada disso. Ai, vou entregar esse cargo, estou cansada. Tem que ir todo domingo. Tem dia que eu nem quero ir para a igreja. Mas tem que ir, sou líder, né? Entende? Passa a ser quando a gente se acostuma. A gente não valoriza. A Bíblia diz assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos que ter prazer de vir à casa de Deus. A gente tem que ter alegria. Sabe, porque o culto, o que você recebe hoje, não é o mesmo que você vai receber na quarta-feira. Não é o mesmo que você vai receber na oração de sábado, na consagração. Não é o mesmo que você vai receber na quinta, não é o mesmo que você vai receber no domingo que vem. Quando a gente se acostuma, a gente não dá valor a cada coisa que Deus faz por nós. Então, por isso, nós precisamos permanecer no primeiro amor. Não podemos nos acostumar. E aí, a gente chega no texto que Davi, depois desses 20 anos, ele decide ir buscar a arca. Só que Davi, ele tinha um coração puro e ele queria muito trazer de volta, porque já tinha 20 anos que estava lá. No tempo de Saul, eles não pegaram a Arca da Aliança e não levaram de volta para Jerusalém. E Davi queria fazer isso, porque Davi era um adorador. Ele era cheio de boa intenção. Aí ele prepara um carro novo, ele faz aquela coisa toda, aí vamos lá, e não sei o quê. Cheio de boa intenção para pegar. E vai lá,
e está trazendo a Arca da Aliança. E observa uma coisa, como o Abinadab estava tratando com desonra a presença de Deus. Quem foi consagrado para cuidar da arca, dos filhos dele? Eliezer. Quem ele mandou para levar a arca? Uzá. Só podia tocar na arca sacerdotes e levitas. Ele mandou quem? Uzá. Quem deveria ter ido? Eliezer, que foi consagrado. Ele mandou quem? Fala, igreja. Ele mandou quem? Uzá. Outra pessoa que não fosse sacerdote ou levita, se tocasse na arca, ia acontecer o quê? Morrer. Ele estava tendo dedicação com a presença de Deus na casa dele? Estava? Não estava. Se tivesse, ele tinha mandado quem? Quem tinha consagrado para aquele serviço. Entende? E aí o que aconteceu? Davi também não vigiou. Estava cheio de boa intenção. Mas boa intenção agrada a Deus? Responde, igreja. Boa intenção agrada a Deus? O que agrada a Deus é obediência. Deus já tinha dito a maneira como a arca deveria ser carregada. Mas Davi não atentou para isso. Só atentou para o desejo de ter a arca de volta. E Deus já tinha dito como deveria ser. Aí o que acontece? Ele todo empolgadão, vamos lá, carro novo, bebê, e leva de qualquer maneira. E as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira, porque boa intenção não agrada a Deus. O que agrada ao Senhor é obediência. E por conta disso, um homem foi morto, por conta do descaso com a presença de Deus, com as coisas de Deus, de Abinadab, e por causa da falta de vigilância de Davi. Uzá foi morto, porque a palavra de Deus diz que quando eles estavam vindo, a vaca tropeçou, a arca ia caindo e ele tentou segurar. Durante muitos anos, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava assim, nossa, mas que deu ruim, hein? Pô, o cara foi segurar e ele matou na hora. Porque o Antigo Testamento é assim, né? Deus é. E eu ficava assim, pô, ele só tentou segurar e Deus, pô, matou. Mas aí eu fui entender que nosso Deus é um Deus santo. Não é de qualquer jeito que a gente pode conduzir as coisas de Deus. Tanto é que Ele ensina como se deve fazer. E a gente só tem que obedecer. Aí vamos agora para Obed-Edom? Davi ficou triste, né? Pô, porque no fundo ele sabia como fazer. Tanto sabia que depois ele convocou todos os sacerdotes, todos os levitas. Ó, vamos fazer assim, ó. Ainda diz assim, ó. Se der palavra, vocês vão ver. Se eles não fizeram assim, aí aconteceu isso, o Senhor fez isso. Ele também sabia, né? Entende, amados? As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Tem que ser feita com santidade, tem que ser feita com dedicação, tem que ser feita de acordo com a vontade do Senhor. E aí, ele decide que vai deixar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Aí o que Obed-Edom faz? Opa! Eu aceito Deus. Ei, traz Deus pra cá. Que outeiro? Bota aqui, ó. Eu quero ele aqui no centro. Bota aqui no centro da minha casa. Eu quero ele no centro. E todo dia eu vou cuidar do Senhor. E com alegria. E todo dia ele cuidava. E todo dia ele se dedicava. E a palavra de Deus diz que naqueles 3 meses, apenas 3 meses, Deus fez a casa dele, tudo quanto ele tinha prosperar. E
fazer isso, meu patrão não pode saber. Deus vai se prosperar? Não. Deus tira até o que tem, como fez com a Abinadab. Ele tinha 3 filhos, ficou só com 2, porque um morreu. Agora, que tipo de cristão sou eu e você? Aquele que recebe Deus e coloca no centro da sua vida, ou aquele que deixa Deus de fora? Precisamos entender o que nós queremos para nós. Quem eu sou de verdade? Eu sou Obed-Edom ou eu sou Abinadab? Eu quero ser Obed-Edom. E você sabe, quem é Obed-Edom? Fazer as coisas de Deus não pesa. Ele teve tanto prazer que ele não queria, quando Davi foi buscar a arca, ele não queria que a arca saísse da casa dele. Ele não queria, e a palavra de Deus diz, até botei aqui a referência, mas não estou achando agora, que ele foi com os levitas trabalhar para o Senhor, para continuar, ele se tornou porteiro, para continuar cuidando de Deus. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Quando você diz sim, se dedique ao Senhor, porque você não perde, você prospera. Você vai colher os frutos no devido tempo. Por que ele em 3 meses colheu o que o outro em 20 anos não colheu? Porque ele estabeleceu Deus como prioridade. Deus virou o centro da vida dele. Deus se tornou o centro. Quem é o centro da tua vida? O dinheiro? O trabalho? O marido? A esposa? Quem é o centro da tua vida? Enquanto Deus não se tornar o centro da sua vida, não haverá prosperidade para você. E ainda que você conquiste algo, isso não vai te preencher, porque o lugar de Deus ninguém ocupa. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém ocupa aquilo que é de Deus. Ninguém tira. Pode ser rico, mas o vazio que fica dentro de você, ninguém preenche. Ninguém preenche. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria chamar o ministério de louvor aqui para a gente cantar novamente aquele louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E que nessa noite você escolha 2 coisas. Uma, entregar. Porque aquele que diz sim, entrega. Amém, igreja? Amém. Primeira coisa, escolha entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus. Entregue, confie nele, espere que no devido tempo você vai receber a sua recompensa. Não apresse Deus, porque o tempo só existe para você. O tempo não existe para Deus, e toda promessa fora de tempo ela vira maldição. É por isso que Deus te prepara para receber a promessa. E depois que você entregar sua vida, amado, faça como Obed-Edom. 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 Deixe Deus no centro da sua casa, Iago. Bene, deixa Deus no centro da tua casa. Não olhe para a esquerda, Júnior, nem olhe para a direita. Felipe, não olhe para a esquerda nem para a direita. Apenas bote Deus no centro dela. E então Deus te fará
Entrega e bota Deus como centro. E aí você vai ter o resultado disso. É como se fosse mais com mais igual. Entrega, mais centro, Deus como centro, resultado, prosperidade e bênção na sua vida. Amém, igreja?